Você aí de casa, sabia que mais de 80% dos brasileiros consomem jogos digitais e 3 em cada 4 afirmam jogar videogame? E não é só isso. Estudos indicam que alguns jogos podem melhorar a atenção, a memória e até a percepção visual. Mas se engana quem pensa que é só diversão, viu? Pesquisas científicas indicam que certos tipos de jogos podem exercitar o foco, a atenção e até algumas funções do cérebro quando usados de forma saudável. Então vamos descobrir como é que os videogames evoluíram, como essa tecnologia pode nos beneficiar e os cuidados que a gente deve ter com ela. Quem nos explica é o diretor de cibersegurança, Lucas Pop. Seja muito bem-vindo, Lucas. Tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo. Tudo bom, Lucas? Seja bem-vindo. Fica à vontade. A gente estava falando agora mesmo dos discos de vinil. Voltando no tempo. Quando a gente fala de videogame, o que a gente pode voltar no tempo? A diferença de antes para agora? Tem muita diferença, né? Os jogos eles começaram lá na década de 70, então não tinha gráfico, era só uma telinha de fliperama que tinha um joguinho chamado Pong, né? Começou com isso. Aí você tinha era como se fossem dois retângulos brancos que ficavam passando na tela e jogando uma bolinha para um lado e uma bolinha para o outro. Então era só isso que tinha no começo. Esse aqui é um exemplo? É um exemplo? Esse é um exemplo. Esse, na verdade, é o Pong, é o primeiro precursor dos videogames. Esse é o Pong mesmo. Esse é o Pong, esse é o oficial. E pra jogar tinha que ser numa máquina dessa, tinha que ser na máquina. Não podia ser no controle remoto que a gente tem hoje em dia. No Brasil, teve o telejogo, né? Que era como se fosse um Atarizinho, só que era um joystickzinho que você só ia pra cima e pra baixo. Sim, eu tive um desse. Que era de ferrinho ainda, não era? Sim. Eu tinha. É isso mesmo. Esse foi a evolução do Pong. É isso? Era o Ping. É o Ping. E hoje em dia, a gente tem um universo de jogos de videogame, né? Hoje em dia até são caríssimos, né? Você Sim. ter ali um aparelho de videogame e que também é o desejo de muitos homens e de muitas mulheres. Muita gente. Como que é hoje em dia? Hoje em dia, na verdade, você tem tanto os consoles quanto os computadores, né? Então, hoje em dia, você consegue ter mais jogos, às vezes, nos computadores, porque você consegue jogar vários jogos de vários consoles na mesma máquina, mas você tem diversos consoles, diversas tecnologias diferentes, Tem jogos que são sozinhos que você joga, tem jogos que são junto com uma pessoa do seu lado ali fisicamente, online, então tem N possibilidades aí. E tem os jogos de competição, né? Que como se você estivesse dentro da tela, né? Como é que funciona? Que tem assim, tem, sei lá, tênis, aí você tem que movimentar a mão. Como é que isso funciona? Com óculos, né? Hoje em dia tem aqueles óculos de... Realidade virtual. Exatamente, os VRs, realidade né? virtual. Essa, na verdade, é a evolução já. Você já consegue ter uma imersão muito boa. E hoje em dia até tem alguns coletes que você põe, que você sente Tem vibração. uma sensação. Tipo, você tá num jogo de tiro, por exemplo. E aí você toma um tiro dentro do jogo, aí você sente como se fosse uma sensação diferente, sabe? Gente, que loucura! Gente, que loucura, né? É muita evolução, né? Cada vez mais você é imerso nesse universo de videogame, né? E você, como especialista, como que você vê essa evolução? Quando a gente fala de tecnologia, é lá pro céu, né? Daqui pro céu tem N possibilidades. Como que você vê esse universo dos videogames evoluindo? Vai ser, assim, com a inteligência artificial agora, ela vai ter uma exponencialidade muito grande, né? Que hoje os jogos agora, você joga e ao mesmo tempo ele simula você contra você mesmo. Então, se você é muito bom, ela vai ficando cada vez mais difícil. Então, ela vai dificultando sozinha. Ela não tem, tipo, uma dificuldade estática. Não passa de nível mais. Não, basicamente não. Antiga, né? O computador te passa de nível. Que incrível! E tem até competições mesmo de videogame, né? Que vai uma galera, uma equipe, Sim. E no Mundial, e daí fica competindo ali e aquilo vira como se fosse um esporte, né? Algo que a pessoa pode se especializar ou ganhar dinheiro com isso. Na verdade, hoje já é uma profissão, né? Jogador de esportes que fala, né? Esportes eletrônicos. E aí você tem diversos, Counter-Strike, League of Legends, Valorant. São vários jogos hoje em dia que eles são os queridinhos do pessoal, que aí virou competitivo e aí todo mundo joga. É global, né, já. E como que funcionam essas competições? Assim, depende do jogo. Tem jogos que são muitas pessoas, tem jogos que são 5 jogadores contra 5 jogadores numa arena, e aí você fica de costas para um telão,
jogando e tem uma plateia gigante olhando o telão, vendo você jogar ali. Nossa, Então, isso é emocionante. virou literalmente um esporte mesmo. Gente, que incrível, né? Incrível. A gente tá com a nossa repórter ao vivo em um lugar que a gente falou assim, é uma lan house. É uma lan house. Até fiquei surpresa que exista uma lan house. Mas ela vai contar um pouquinho dessa história. Vamos assistir junto? Ah, é uma lan house diferente. Oi, Mi, boa tarde pra você. Como que funciona esse espaço que você tá? Criançada. Gente, vocês, olha, vão adorar ver isso aqui. Esse lugar que eu tô hoje. Quando a iniciativa é boa, a gente até ultrapassa os estados para vir conhecer, né? Hoje estou aqui em Itatiaia, no Rio de Janeiro, para conhecer a WD Games. Mas não é qualquer casa de games, não. Vocês estão vendo aqui, ó, a garotada jogando, se divertindo, todo mundo ali, ó, respeitando o amiguinho, respeitando o espaço. Porém, essa iniciativa começou com um sonho do William. E tem uma iniciativa também muito bacana, que daqui a pouco eu conto para vocês. Primeiro, vamos conhecer a história dele, que é muito bacana também. William, boa tarde para você. Obrigada por nos receber aqui na sua Game House. Lotada, hein? Bombando, que sucesso! Tá, hoje tá, Michele. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. Boa tarde todos que nos assistem aqui na TV Aparecida. E hoje está bombando. Daqui a pouco vai ter um evento de comes e bebes, mas eles vêm mesmo para ler, se divertir e jogar. Quando que começou esse seu sonho, William? Porque eu soube que você só montou isso daqui porque você foi um menino que sonhou com isso, né? Exatamente, Michele. O início da WD Game House começou em 2000, na verdade, né? A primeira que eu tive foi em 2009, mas em 2000 eu tinha um Super Nintendo que eu alugava ele na sala de casa, né, por 50 centavos uma hora. E minha mãe falava que aquilo ajudava a pagar a conta de energia. Aí foi como que eu comecei a pensar, eu falei, futuramente eu posso ter uma game house para poder ganhar um dinheiro mesmo, para poder trazer nostalgia e diversão para a criançada. Então em 2000 começou o sonho da WD Games. E aí você montou isso daqui, né, todo esse espaço super bacana. Porém, muitas crianças que chegavam aqui não tinham condições de pagar pela hora. E aí foi quando surgiu a iniciativa de leia um livro e dobre o seu horário de jogar. Como que é isso? Exatamente, Michele. O nome do programa que eu batizei é Troca da Hora, né? Basicamente, eles chegam, lê um determinado período de tempo e eu dobro aquele tempo, né? Mas por que eu comecei isso, Michele? Porque eu observei que muitos deles vinham aqui e ficavam só olhando, né? Não tinha um recurso financeiro, o dinheiro para jogar. Então eu resolvi criar o Troca da Hora, né? Lê 10 minutos, ganha 20 minutos de gameplay. Lê 20 minutos, ganha 40 minutos de gameplay. Leu meia hora, ganha 1 hora de gameplay. Porém, não é só ler, tá? É muito importante focar nisso aí. Por quê? Tem a criança esperta, né, Michele? Nós sabemos que tem os mais espertinhos, mas eles precisam ler, fazer um breve resumo para mim de no mínimo 10 linhas, e aí me apresenta, eu faço uma análise ali com o que ele deu e com o resumo, estando de acordo, ele ganha o tempo para jogar. Gente, que incrível! Então, olha, estimula a leitura, estimula o estudo também, que até isso o William pensou, né, William? Exatamente, Michele. Aqui também na WD Games, nós temos um incentivo aos melhores boletins, né? Eu consigo fazer incentivo para o primeiro bimestre, para o segundo bimestre, para o terceiro e para o quarto bimestre. Daí não é qualquer incentivo, Michele. A criança que tem o melhor boletim, ele pode ganhar até um videogame de última geração, né? Mas assim, a soma, isso é no quarto bimestre, no final do ano. Eu pego a soma de todos os bimestres, primeiro, segundo, terceiro bimestre e quarto. O que tiver a maior somatória, leva o PlayStation 5 para casa, assim, só por ter o melhor desempenho escolar. Então, vou convidar você para a gente virar um pouquinho aqui, ó, para eles verem, o pessoal de casa ver, ó, as criançadas estão lendo ali, gente. Não é brincadeira não, ó. Daqui a pouco o resumo vem. Mas depois também vem os jogos, que é a parte mais divertida, com certeza, né? Como que você revive toda essa nostalgia também? Porque eu garanto que você vê o menino William jogando aqui, né? Eu vejo, Michele. Inclusive, tem uma história que aconteceu aqui, vou contar brevemente para vocês, que ele está até aqui. Na infância eu fiz isso, né? Que era, eu não tinha um recurso para jogar e eu catava muita reciclagem para poder jogar. Eles pegavam garrafa, pegavam latinha, pegavam reciclagem para trocar por hora naquela época. E aqui eu consegui recriar isso, né? E as crianças fazem muito isso. Às vezes não tem um recurso, às vezes não sabe ler, eles recorrem à reciclagem, traz latinhas, eu troco por hora também de gameplay. Então eu me vejo nessa criançada, né? Eu me vejo lá atrás, eu catando a reciclagem para trocar por gameplay e aqui eles fazem o mesmo, né? Embora eles tenham o recurso da leitura.
leitura, né? Que eles podem intercalar. Não sei ler, eu não quero ler, eu vou catar uma reciclagem. Então, eu me vejo muito nisso com eles, nessa história que eu vivi no passado. E você estava me contando que tem um pequenininho aqui também, eu acho que ele não está aqui agora, mas que ele não sabe ler ainda. Mas o desenho, a criatividade também vale aqui, né? Exatamente, Michele. Às vezes, quando eles vêm acompanhado, eu peço para o acompanhante deles ler e fazer o resumo. Tá tudo certo também. Mas quando ele vem sozinho e ele não sabe ler, eu peço para ele fazer um desenho da imaginação dele. Eu falo, ó, desenha alguma coisa que você imaginou aqui na Game House. Aí ele faz o desenho, me apresenta e eu libero para ele jogar também. É um modo de incluir a todos, Michele, não deixar ninguém de fora. Que incrível, William. Muito obrigada por apresentar esse espaço maravilhoso para a gente. Estou encantada de verdade. Garanto que as meninas lá do estúdio também estão. E só para a gente encerrar, qual o sentimento, né, de ver essa garotada reunida aqui, compartilhando livros, compartilhando jogos, se divertindo, sorrindo, né, dando esse sorriso para você. Michele, para mim é uma realização de verdade, né? O que eu não consegui viver na infância, eu consegui trazer para a minha realidade. Eu não vivi aquilo, mas não fiquei me diminuindo, né? Falar, ai, não vivo, sou coitadinho, não. Eu coloquei aquilo no coração e na cabeça, falando, quando eu crescer, pelo menos na região que eu morar, nenhuma criança vai passar pela vontade de querer jogar. Então é uma realização assim que eu estou caminhando para completar 100%. Demais, William. Obrigada, viu? Parabéns. Viram só, meninas, que iniciativa maneira? Você joga, você lê, você compartilha aqui uma tarde com os amigos, se diverte e ainda, ó, os adultos vivem toda essa nostalgia que o videogame traz pra gente. Gostaram? Beijo pra vocês, já tô voltando pra nossa terrinha. Um beijo. Mi. Será que ela vai ler algum livro lá pra jogar um pouquinho também? Vai ter que fazer o resumo. Vai ter que ler e fazer o resumo, daí sim tem direito. Mas olha, a ideia é incrível. É incrível. E como ele ama, né, o que ele faz ali, ama o videogame, enfim, que é gostoso ouvi-lo. Você é uma pessoa extremamente boa e é um educador. Didática. Didática. Muito legal isso, né? O videogame também traz isso. Ah, traz a nostalgia, esse compartilhar, traz um sentimento diferente. Tem alguns jogos que eu, quando era criança, joguei, e aí hoje eu jogo, dá aquela sensação diferente de falar, nossa, gostava muito daquela época. Mas, enfim, vai passando o tempo, aí você vai... Só que não é por isso que você deixa de jogar. Esse é o ponto. A gente vai amadurecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente continua jogando. Eu continuo jogando e provavelmente vou continuar jogando Pra sempre. Até ficar idoso. E como que funciona essa questão do equilíbrio? Porque a gente viu ali que o videogame ele pode ser usado para o bem, ele tem o estímulo ali, né, de várias funções motoras e também psicológicas. E como que dá para equilibrar, para não virar aquilo de ficar o dia inteiro jogando videogame e acabar não socializando com as pessoas? Tem que ter o controle, acho que assim, quando é criança, é com os pais, né? E aí quando você se amadurece, aí tem que ser o seu próprio controle, né? Mas assim, você tem todo o dia a dia. Então você pega uma hora ali à noite, se diverte. Esse é minha rotina. Para crianças, aí é diferente, né? Você tem que ter um controle melhor. Às vezes você tem que pôr um controle, às vezes até no dispositivo que ela joga, para dar uma controlada, para ela não conseguir jogar muito. Sim, tem o limite, né? Tem um limite. E é possível fazer isso, por exemplo, assim, observar o tipo de jogo que a criança escolhe, o tempo, é possível programar isso? É possível. Até em consoles e computadores. Computadores são mais fáceis, mas consoles também dá. Então, todos os dispositivos têm um controle parental, que fala, né? Que você consegue controlar o quanto ele joga, o que ele está jogando, para você até aprovar algumas coisas à distância. Isso é bom, né? Isso é Porque muito tem legal. que ter responsabilidade, a intenção ali é ter o videogame como aliado, né? Exato. Inclusive, ó, a gente já viu ali a iniciativa, a gente pediu a ajuda de uma psicóloga para fazer essa análise do equilíbrio, de quando é interessante e quando que a gente tem que colocar o pé no freio. Vamos assistir juntos também? Vamos lá. Boa tarde, eu sou Marcela Barbosa, psicóloga clínica e neuropsicóloga, e vim trazer a minha contribuição sobre essa temática dos videogames, esse assunto tão polêmico entre as famílias. E ele é polêmico porque existe uma ideia muito comum de que o videogame faz mal para o cérebro, né? Mas a neurociência vai desmistificar esse aspecto e vai mostrar pra gente que não é exatamente assim, né? Isso porque nós temos alguns estudos dentro da neuropsicologia que vão indicar que alguns tipos de jogos, como por exemplo
exemplo, jogos de ação, jogos de raciocínio lógico, eles podem estimular funções executivas, funções cognitivas importantes em nós, né? Isso porque esses jogos, eles exigem que o cérebro processe muitas informações ao mesmo tempo. Então, a pessoa precisa prestar atenção em vários estímulos, tomar decisões rápidas, reagir com bastante precisão e necessariamente executando essas ações, ela estimula funções executivas como atenção, memória de trabalho, velocidade de processamento, tomada de decisão, né, que são habilidades fundamentais para o funcionamento do nosso cérebro no dia a dia. Mas, assim, não só o público infanto-juvenil também tem se beneficiado com esse instrumento, com essa ferramenta, mas também os idosos, né? Eles obtêm um benefício muito importante ao utilizar essa ferramenta por conta das próprias questões de neuroplasticidade que não funcionam mais como nos jovens, né? Então, a necessidade dessa estimulação cognitiva, ela é vital para eles. Então, nós temos essa ferramenta que traz um aspecto lúdico, né? Traz um aspecto de entretenimento, de motivação, então é uma ótima pedida para esse público também. O grande problema mora no excesso da exposição do usuário às telas. Esse excesso, sim, ele pode trazer irritabilidade, ele pode trazer perturbações do sono, a pessoa pode deixar de fazer atividades comuns do seu dia a dia em detrimento dessa exposição às telas. Então, aí sim ela se torna uma vilã, no excesso. Então, a palavra-chave é equilíbrio. Conseguindo, né, escolher jogos adequados à idade, traçando uma rotina diversa para este usuário, em que ele tenha atividades físicas, interação social, outras formas de lazer, o espaço para o desenvolvimento acadêmico também, dentro da sua rotina, junto com a utilização dos jogos, nós não teremos problemas, né? É importante a gente lembrar que a tecnologia, ela não precisa ser inimiga do cérebro, né? Quando ela é usada com consciência, ela pode ser uma grande aliada da saúde mental. Então, a palavra-chave é equilíbrio. Aí sim a gente consegue ter muitos benefícios a partir dela. Um abraço! Um abraço para você, doutora. Esteja convidadíssima para vir aqui no programa pessoalmente, né? Contribuiu muito legal muito. isso que ela falou, equilíbrio. O que podemos esperar ainda para o futuro do videogame? Agora é o que eu falei, agora o futuro ele começa a ficar um pouco mais rápido com a inteligência artificial. E aí você vai ter agora muita, que a gente fala que é a realidade aumentada, né? De você ter o metaverso, que é você entrar num ambiente, só que você tá dentro do jogo. Você tipo, usa um óculos, não é o VR, é um outro tipo de óculos. Outra coisa. Uhum. Que já existe e estão desenvolvendo. Que aí você olha o ambiente, só que nesse ambiente você já está dentro de um jogo, nos óculos, entendeu? Então já começa a ir para um nível diferente. Ai, que legal. Nossa, é muito doido, né? Muito, muito. Fiquei curiosa dessa técnica e desse futuro aí dos jogos. Muito legal. Eu espero que os pais que estejam nos assistindo entendam que essa questão do equilíbrio é muito importante, mas que estimular os pequenos também a estarem ali jogando jogos educativos vai ser muito importante para o desenvolvimento, né? E é um momento de diversão também. Aí precisa, né? Precisa ter isso para você brincar, depois poder contar para os outros. Lucas, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigada. Lembrando que os contatos do Lucas estão aparecendo aí na sua tela. Se você tiver dúvida, quiser jogar videogame com ele também, pode ir lá, né? Pode me chamar. A gente faz tudo junto. Coisa.